ano do reinado de Nabucodonosor, teve o rei um sonho, e seu espírito se perturbou. Passou o sono. O rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, viva eternamente, conte o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. O rei respondeu e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam uma segunda vez: diga o rei o sonho e nós daremos a interpretação. O rei tornou a dizer: percebo que vocês querem ganhar tempo, porque veem que o que eu disse será realizado. Isto é, se não me fazes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferir na minha presença até que se mude a situação. Portanto, digam-me o sonho e saberei que me podeis dar a interpretação. E os caldeus disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e eles não moram com os homens. O rei muito se irou, e se enfureceu, e ordenou que matassem os sábios da Babilônia. Então saiu um decreto, no qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus amigos para que fossem mortos. Daniel então falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios, e disse: por que tão severo o mandado do rei? E ele explicou o caso a Daniel. Daniel então foi ter com o rei e pediu que designasse o tempo. Ele revelaria ao rei a interpretação. Ele foi para casa, contou para Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, e pediu que clamassem por misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, para que Daniel e seus companheiros não perecessem com o restante dos sábios. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus do céu. E lhe disse: seja bendito o nome do Senhor de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus dos meus pais, rendo graças e louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber o caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e disse: não mates os sábios da Babilônia, coloque-me na presença do rei e revelarei a interpretação. E ele rapidamente introduziu a Daniel e disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá que revelará ao rei a interpretação. Só um minutinho, irmãos, aqui. Traído pela tecnologia. E o rei respondeu a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu me fazer saber o que vi no sonho e a sua interpretação? E Daniel respondeu: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor
o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça, quando estavas no leito, são estas. Estando tu, ó rei, no leito, surgiram pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. O que revela mistérios te revelou o que há de ser. E a mim foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber, para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu estavas vendo, e eis uma grande estátua. Ela era imensa, de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. Pernas de ferro, pés, parte ferro, parte barro. E quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e o de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, que se fizeram como palha no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu a terra. Este é o sonho, e a sua interpretação diremos ao rei. Tu, rei dos reis, que o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre a terra. E o quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça. E como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e os esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte, do barro de oleiro e em parte ferro, será um reino dividido. Haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os artelhos dos pés eram em parte ferro, em parte barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, eles se misturarão como um casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, que não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá os reinos, e ele subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amém, irmãos? Muito bem, vamos nos lembrar um pouquinho da aula passada e continuar, porque na aula passada a gente falou sobre o quanto esse sonho perturbou Nabucodonosor, perturbou a Babilônia e foi perturbando todo mundo, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre essa perturbação, vamos falar um pouquinho da interpretação de Daniel e o que ela traz para nos ensinar, tá bom? Semana passada nós vimos que a Babilônia era o centro do mundo, né? Falamos a beça sobre isso, foi um império global, né? Hoje a gente tem a globalização de uma outra forma, né? Ela se dá pela tecnologia, pelas conexões, mas ela a globalização já foi política, geopolítica. E a Babilônia era um império global, e Nabucodonosor era o rei de todos esses reis, formando assim um poder muito consistente e de muita autoridade. Nabucodonosor formou um governo assim extremamente forte, poderoso, e ele, como nós falamos aqui na aula passada, um cara como ele não tem medo de nada, né, irmãos? Não tem medo de nada. Até deu o exemplo do Trump, né, que foi lá no G20, desafiou todos os presidentes, ele aparentemente não tem medo de nada. Mas a Bíblia diz que ele teve um sonho, e o sonho deixou ele perturbado, ele não conseguiu mais dormir, e ele se tornou um cara ansioso e ficou estressado porque queria de qualquer forma uma interpretação,
porque aquele sonho deixou ele perturbado. Na aula passada, nós também falamos que o sonho do rei revelou algumas coisas, né, que são dignas da nossa reflexão. O sonho revelou a fragilidade humana, que um rei poderoso como ele não devia ter medo, mas ele ficou com medo. Ele viu alguma coisa que era muito grande, que estava além da sua capacidade, e essa coisa que ele viu, além da sua capacidade, né, Daniel inclusive vai dizer, você viu uma estátua esplendorosa e terrível, ou seja, a visão foi tão gloriosa, que ele se sentiu pequeno, inferior, sem capacidade de controlar. Ele que não era controlado por nada, e controlou tantos governos, naquele momento ele ficou com medo, e a fragilidade dele ficou exposta. O sonho também revelou a sua prepotência, porque apesar dele ser frágil, ou se sentir frágil no sonho, ele ficou arrogante, prepotente, reuniu todos os sábios do seu reino e oprimiu todo mundo, na base da ameaça ou na base do acordo, né? Se vocês não me revelarem, eu mato todo mundo, se vocês me revelarem, eu dou dinheiro para todo mundo. Então, isso nada mais é do que prepotência, é arrogância humana. A arrogância humana faz a gente ficar agressivo, violento, desconsiderar o outro, querer passar por cima, querer impor a própria vontade, custe o que custar, aconteça o que acontecer. O sonho também mostrou que, apesar da arrogância de Nabucodonosor, do seu grande poder, porque ele poderia matar todo mundo, né, a qualquer momento, ele podia dar uma ordem, como ele deu para matar todo mundo, apesar dessa prepotência, dessa arrogância, os seus magos, encantadores, feiticeiros e caldeus não tiveram resposta para dar. Então o sonho também revelou que a sabedoria humana é limitada. Nós vimos aqui também que os caras eram inteligentíssimos, sábios, tanto nas tradições como nos encantamentos, como na ciência da época, mas eles não conseguiram, e eles não conseguiram a ponto de dizer, o que você está pedindo é muito difícil. Nunca se ouviu falar que um rei pedisse uma coisa, isso é um absurdo o que você está fazendo, isso não se faz. Eles ficaram oprimidos. Mas o sonho também revelou, acima de tudo, a soberania de Deus, porque até então, né, a gente vem lendo a Bíblia, estudando, e em todos os livros que nós estudamos até agora, ou quase todos, né, em quase todas as histórias que nós vimos, a gente tem sempre Israel no meio e a história ao redor. De repente, agora, o livro de Daniel abre para nós uma outra possibilidade, uma outra maneira de encarar. Deus não é só o Deus de Israel, Ele é o Deus de tudo, de todos. E aí vem o conceito de soberania, é o grande soberano, governa todas as coisas. O Deus do céu, o Deus do céu, o Deus do céu, o Deus do céu. Essa expressão, ela vai sendo repetida várias vezes e vai demonstrando que Deus está governando a história e as nações, e não apenas Israel. Israel, de repente, de repente não é uma boa expressão, mas até o momento para nós era a grande estrela da companhia, né, era o protagonista, virou mais um ator, virou mais um participante de uma história muito maior, uma história assombrosa, e o sonho do rei revelou isso tudo. É nessa hora que surge Daniel. A gente já tinha falado de Daniel estava lá quietinho, né, mais um embaixador, mais um diplomata, mais um intelectual no meio da corte da Babilônia. Ele já tinha tido uma experiência com Deus muito interessante, mas ele estava na dele. Agora, Daniel surge na lista dos sábios que serão executados, né? Ele baixa o decreto, manda matar, e o chefe da guarda vai buscar Daniel em casa, e eis que surge Daniel como candidato a morto. E aí nós vimos que Daniel, primeiro, ele foi até ao rei e pediu um tempo, né, diferente dos caldeus, diferente da reação dos feiticeiros e magos, que rapidamente se confundiram e ficaram estressados e disseram, nossa, nós não conseguimos resolver. Daniel foi lá e pediu um tempo ao rei, o que mostrou que ele tinha ousadia, coragem e humildade para reconhecer o que, irmãos? Que ele não sabia, mas que ele ia tentar descobrir.
Os magos, caldeus, feiticeiros e sábios disseram o que para o rei? É impossível. Não há mortal, é a expressão que eles usam, não há ninguém nesse planeta que consiga te dar essa resposta. A resposta de Daniel é diferente. Me dá um tempo aí que eu vou ver o que eu faço. Depois nós vimos que ele pediu oração. Nós falamos a beça sobre isso, né? Ele foi até os seus amigos e, por favor, orem por mim. Por que, Daniel? Você está precisando de uma bênção? Não, nós vamos todos morrer. Orem por mim, porque se eu não conseguir dar uma solução, eu vou morrer e vocês vão morrer comigo. Peçam misericórdia. Então, nós falamos a beça sobre oração, sobre a importância de não orar sozinho, de não lutar sozinho, de pedir socorro, de pedir ajuda. Então, isso mostrava o quê? Que ele tinha fé, e essa fé era resultado não apenas do seu conhecimento, mas da sua experiência. Os irmãos vão se lembrar que, num primeiro momento, ele tinha pedido aos seus líderes na Babilônia que ele pudesse não participar dos manjares, das reuniões, da provisão do rei, que ele queria comer só a sua própria alimentação, e ele pediu ajuda, foi-lhe concedido um prazo, e no final desse prazo, miraculosamente, os legumes que ele consumiu fizeram dele mais corado, mais saudável, mais disposto e mais sábio do que... Isso é milagre, né, irmãos? Porque não tem como chuchu te dar mais inteligência do que carne seca, não é verdade? Você trocaria um bom contrafilé por um prato de chuchu com abóbora? Fala para mim. Não, chuchu com abóbora é mais gostoso. Acho difícil, irmão, acho difícil. Isso. Chuchu com abóbora dá tristeza, não dá não? Contrafilé dá alegria, não é verdade? A Bíblia também diz que Daniel tem um coração grato, né, porque ele recebe de Deus a visitação e rapidamente ele demonstra uma reação muito própria dos servos, que é uma reação de gratidão a Deus, né? Então ele vai falando, versículo 20 do capítulo 2, Deus é poderoso e tem sabedoria. Em momento nenhum ele diz assim, tá vendo? Eu sou inteligente, eu sou esperto, eu sabia que ia conseguir. Ele humildemente reconhece que Deus é poderoso e é o doador da sabedoria. Depois no versículo 21, no versículo 37, ele reconhece, o Senhor Deus é o Deus da história, o Deus que governa, tira reis e coloca reis. Depois ele reconhece no versículo 22 que Deus é onisciente e poderoso, que Deus sabe de todas as coisas. Então isso é uma postura diferente da postura de Nabucodonosor e dos seus sábios. E agora nós vamos para a interpretação, porque o que mais importa para Nabucodonosor é saber o que significa aquilo que ele viu, né, enquanto ele dormia. Bom, aí como é que Daniel começa a interpretar, irmãos? Vamos manter a Bíblia aberta para a gente acompanhar o modus operandi de Daniel, que é legal, né? Como é que ele começa a interpretar o sonho? Daniel dá uma aula de espiritualidade, irmãos. Eu acho que eu tinha que ter mudado o nome dessa aula, em vez de ser a estátua do sonho de Nabucodonosor, eu tinha que ter colocado o nome uma aula de espiritualidade. Porque Daniel vai contar um segredo agora espetacular, revelado diretamente por Deus. Há irmãos entre nós, em todas as comunidades cristãs, que não viram absolutamente nada de extraordinário, não ouviram absolutamente nada de incrível, e quando vão compartilhar pequenas percepções, pequenos sentimentos, pequenos olhares sobre Deus, faz uma confusão, uma presepada, parece até que vai sair um negócio do céu, vai descer na nossa frente, e fala, e grita, e levanta a mão, e diz, é grande o que eu vou te contar. Daniel nos dá uma aula de espiritualidade. A primeira coisa que ele faz, versículo 27 e 28, ele diz, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar, mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber
a Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. A primeira coisa que ele faz é dizer o que, irmãos? Que só Deus será glorificado. Então, o que ele vai ensinar para Nabucodonosor e para todos que estão ouvindo, seja lá quem for? Não adianta o conhecimento humano, a espiritualidade, a mística, a busca pelo oculto, pelo extraordinário, pelo desconhecido, é inútil se Deus não contar. É o que a gente estuda desde o início de qualquer curso, de qualquer aula de teologia básica. A gente só sabe o que Deus nos revela, irmãos. Não adianta, cara. Não adianta a gente achar que há processos humanos, movimentos nossos de culto, de religiosidade, de oração, que vão nos fazer, né, irmão, você tem que orar mais para você mergulhar no oculto, mergulhar frases comuns de igreja, mergulhar no escondido, entrar no profundo de Deus, adoração profunda. Irmãos, você só entra pela porta que Deus abrir, é o que ele está dizendo para Nabucodonosor. Pode orar horas, pode clamar horrores, pode cantar sem parar, só entra se Deus abrir, só sabe se ele contar. Então, quem são os magos? São os detentores da tradição, da cultura, da sabedoria. Quem são os astrólogos? São os observadores dos astros, dos planetas, né? Das estrelas. Quem são os feiticeiros? São os que consultam o oculto, o místico, os mortos, magia negra, feitiçaria, os deuses. Quem são os caldeus? A casta religiosa da Babilônia. Sábios, inteligentes, donos do culto, da religião, gente entendida. Nenhum deles foi capaz de revelar nada. E nós podíamos estender, né? Podíamos fazer uma versão ultra contemporânea século XXI. Nem obreiros, nem pastores, nem bispos, nem apóstolos. Eu podia botar mais lá, nem missionários, nem irmãs de oração, nem irmãos de oração, nem ninguém, irmãos. Há um Deus no céu que revela mistérios e mais nada. Amém? Isso é uma coisa que nós precisamos sempre nos lembrar, e é por isso que o inimigo nos confunde tanto, porque nós apostamos na capacidade humana, e a capacidade humana é inútil. Então Daniel dá uma aula de espiritualidade, né? No versículo 30, nós poderíamos dizer, nossa, Daniel, você é o cara, né? Você é o sensacional, você é o homem de Deus. E ele vai e se posiciona e diz assim: a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber. O que ele está dizendo, irmãos? Que ele é apenas o quê? Apenas um instrumento de Deus, apenas um servo. O que ele nos disse aqui? A mim foi revelado para quê? Para que você pudesse saber. E mais nada. Não me foi revelado porque eu sou espetacular, porque eu tenho a unção da revelação, porque Deus me deu o dom do sonho, porque Deus me deu a capacidade de discernir, né? Me foi revelado para que você pudesse saber, e ponto final. E ele vai dizer, não porque eu sou melhor do que os outros, é só porque Deus quis. Muito bacana a postura dele, né? Servo de Deus e servo do rei. Muito bem colocado, Francisco. Muito legal. É humildade em altíssimo nível, né? Eu estou servindo a Deus e estou servindo a você, porque Deus assim me designou. Vamos ler esses textos, irmãos. Queria que cada um abrisse 2 Coríntios 4, versículo 7, Isaías 42, versículo 8, Isaías 48, versículo 11. Quem achou pode ler, 2 Coríntios 4, versículo 7. Ó, viu? O tesouro, né? A graça, a presença de Deus está em vasos de barro. Quem são os vasos de barro, irmãos? Somos nós. Para que a grandeza, a excelência seja de quem? Seja de Deus e não nossa. E não nossa.
Por isso que depois a mesma Bíblia vai nos ensinar que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fraco, isso é o contrário do nosso pensamento. A Bíblia é muito bacana porque ela é paradoxal. A gente cria uma expectativa equivocada de que os melhores serão os mais usados, os mais habilitados serão os mais espirituais, os ilibados. Não, irmãos, quanto mais fraco, mais barro, mais vaso e mais Deus é glorificado. A certeza da incapacidade glorifica o Senhor. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não dou a minha glória a outro, muito menos a imagem de escultura. 48, versículo 11. Por amor de mim é que faço isso, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória eu não a dou ao outro. Então Daniel está cumprindo esses 3 textos na vida dele, né? Que é um vaso de barro, a excelência de Deus. Ele faz questão de deixar isso muito claro, que é a excelência de Deus, até porque ele sabe que Deus não divide a sua glória, o seu poder, a sua honra com ninguém. Qual o significado do sonho perturbador do rei da Babilônia? Primeiro, é um sonho profético, irmãos, versículo 28 e versículo 29. Vou ler só o 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele que revela mistérios revelou o que há de ser. Então Daniel está afirmando que o sonho dele é profético. Profético em que sentido? Deus está falando, ok? Profético porque Deus está falando e apontando para um futuro que ninguém domina. Então Daniel de cara já abre a conversa dizendo: o que você viu foi Deus que contou, e contou algo que ainda vai acontecer, porque ele quis te revelar. O rei viu uma estátua gloriosa, de aparência terrível. Depois nós vamos falar sobre isso. É mais ou menos, né, parecido com aquela imagem que está lá. É parecido, né? Obviamente ele viu uma estátua gloriosa, de aparência terrível, que tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, né? Não é de bronze não, burro. Momento Mobral, nem tem mais Mobral, não. Agora nossa, pernas de ferro e pés, parte de ferro e parte de barro. Versículo 33. Está acompanhando aí? Depois surge uma pedra que bate nos pés e destrói a estátua. A mesma pedra, depois que destrói, cresce e preenche toda a terra. Os irmãos vão lembrar do texto: a pedra vem, bate nos pés. Os pés não são firmes, porque eles têm uma parte de ferro, uma parte de barro. Então ela se desequilibra. Nisso que ela se desequilibra, ela se despedaça, o vento vem e leva, igual poeira, e ela desaparece. Então é legal a maneira como o sonho acontece, porque num primeiro momento, o olhar do rei é o seguinte: a estátua é gloriosa. Num segundo momento, ele diz: nossa, é um troço assustador. Num terceiro momento, ele diz: ué, cadê a estátua? Sumiu a estátua. Entenderam? Num primeiro momento, ele vê a glória dos reinos. Depois, ele vê que ela é assustadora. E depois, ele vê que ela desapareceu e foi substituída por uma pedra que depois virou montanha e preencheu toda a terra. Então, é um negócio bem significativo. E o que isso significa? O que foi que Nabucodonosor viu, irmãos? Ele viu o Apocalipse caldeu. Ele viu o Apocalipse caldeu. Ele viu o juízo de Deus. Tem alguém jogando bola de gude. Ele viu o juízo de Deus,
o plano de Deus se realizando naquela região, né? Ele vê o Apocalipse caldeu, né? Então vamos ler, vamos acompanhar e ler. Apocalipse aí, Daniel 2, 37 e 38. Tu, ó Rei, Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os reinos dos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel vai interpretar, vai dizer que a cabeça de ouro é o próprio Nabucodonosor. A Babilônia é um império grandioso, é um reino glorioso. Deus é a fonte do reino. Como é que a gente sabe? Porque o texto vai dizer: o Senhor te entregou, o Deus do céu te deu. Então a Babilônia é gloriosa porque Deus a tornou gloriosa. Já deu logo uma esvaziada em Nabucodonosor, tá certo, irmãos? Ela é o que é porque Deus a colocou dessa maneira. Vamos ler os textos? Daniel 4, 25, Jeremias 27, de 5 a 8. Qual é esse? 4, 25, é isso mesmo. Legal, essa é uma outra história que a gente vai ver depois, né? Que acontece com Nabucodonosor. E nesse outro momento, Deus submete o rei a um estado de humilhação gigantesca. Para quê? Para que ele reconheça que tudo que ele é e tudo que ele tem não é nada se Deus não tivesse dado. E Jeremias 27, de 5 a 8. Fiz a terra, os seres humanos, os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu a dou a quem quer, a quem eu quiser. Agora, se eu ouvir que entrego todas essas nações na mão do Procerno, rei da Babilônia, sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho, a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada pelas muitas nações e por reis poderosos. Se porém alguma nação ou rei não se sujeitar na Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste, declara o Senhor. Por meio dele eu destruirei completamente. Você vê que antes que a Babilônia viesse, o profeta Jeremias já havia declarado que era realmente uma ação de Deus, e Deus estava levantando a Babilônia para assumir o controle do planeta. E não é um controle só bélico, né, militar, não, é um controle social, até sobre os animais, as feras. Nabucodonosor manda pra caramba. Agora, esse reino, irmãos, tem uma característica: ele está centralizado em Nabucodonosor. Por isso que não é a Babilônia que é a cabeça de ouro, é o próprio Nabucodonosor. Ele é a cabeça, porque ele é o reino, ele é a lei, ele é a autoridade, ele é a glória do reino. Ele, o sistema babilônico é um sistema que está firmado no poder, na autoridade do rei, do imperador. Ele é a força. E é o que Deus está mostrando. O reino de Nabucodonosor é o primeiro de uma sucessão de grandes impérios. E ele sabe disso. Ele está descobrindo agora quais os impérios são, né? Mas ele percebe no seu próprio sonho, à medida que ele sabe que é glorioso, que é terrível, que é avassalador. Ele tem essa noção, pela própria capacidade que ele tem. Ele é o primeiro de uma sucessão de grandes impérios, essa sucessão vai terminar no maior de todos os impérios, que é o império do próprio Deus, é o reino de Deus. Uma sucessão de reinos vai acontecer,
e o reino de Deus vai prevalecer. Isso é muito bacana também no sonho, porque o sonho, como eu já falei nas outras aulas, é parecido com o Apocalipse, né? Mostra o final da história. No final da história, cumpre-se a Escritura. A glória do homem é como a flor da erva, é uma fumaça, é um sonho, é uma noite, não é nada. A glória do homem desaparece. Né? E como o homem se apega à glória, não é verdade? Ninguém quer largar não, cara. Ninguém quer largar nada. Todo mundo quer manter sua posição. É incrível, né? Nós estamos vendo aí esse momento constrangedor do nosso país, né? Em que o presidente se agarra com todas as forças que ele pode, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Qualquer hora dessa ele vai pegar o microfone e vai cantar, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E não sai, cara. Não é nem um mandato completo, é a parte. Mas ele quer deixar a sua marca, né? Eu estava vendo um analista político falando, é a opinião do analista, não é absoluta verdade, mas ele estava fazendo uma reflexão que eu achei interessante. Ele falou assim, o cara sabe que não se elege, o cara sabe que não continua, então o que ele quer? Fazer alguma coisa, deixar um legado, deixar uma marca, reforma da Previdência, reforma disso, reforma, pelo menos o nome dele vai ficar ali marcado, todo mundo lutando por uma glória qualquer, ainda que seja uma glória passageira. Os irmãos também vão se lembrar que há um texto no Novo Testamento em que alguém pede a Jesus, por favor, quando chegar no seu reino, coloque um dos meus filhos à sua direita e o outro dos meus filhos à sua esquerda. Todo mundo quer glória, né, irmãos? Todo mundo quer honra. É a característica do ser humano. Por que Caim tem vontade de matar Abel? Porque ele não foi agraciado, ele se sentiu desprestigiado, desonrado. Então ele pensou, já que eu não posso ter a glória, ninguém terá. E o que Deus está dizendo, irmão, no sonho? Que no final, ninguém terá, só Deus terá a glória. Tudo vai passar. Como diz o pastor que canta aquele hino que a gente canta na igreja, né? Porque tudo passa, tudo passará. Essa eu fui longe nessa, né? O peito e os braços de prata são o reino medo-persa. Vamos ler, irmãos. Daniel 5:28. Daniel 2:39 nós já lemos. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Daniel 5:28. Quem achou pode ler. Isso, de Daniel 5:28 traz um pedacinho da interpretação do texto que foi escrito na parede por uma mão tamanho gigante. Uma das cenas mais sinistras, mais macabras da Bíblia, né? Depois nós vamos falar dela. Essa cena é muito bacana, dá um filme muito legal. E uma das traduções da frase que é escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, uma das traduções é essa: o teu reino será dividido e será entregue aos medos e aos persas. Então, Daniel mostra que Deus está no comando. Então, por que o peito e os braços de prata? Né? Um reino, dois povos. Um peito e dois braços. Ok? Um governo que tem dois braços. O braço medo e o braço persa. O reino é de prata, porque a prata é inferior ao ouro. E é inferior, por quê? Porque nesse ponto, o poder não está mais sobre um homem, mas está sobre o Estado. O Estado agora é mais forte do que o imperador. Então tem a cena lá, se eu não me engano, é Daniel 6, da Cova dos Leões, que o rei Medo-Persa
assina o decreto para colocar Daniel, só que ele não sabia que era Daniel, né? E quando ele descobre, ele fala assim, eu não posso desfazer o que eu fiz. Depois que está assinado, decretado, ele não tem mais esse poder. Se fosse Nabucodonosor, faria o quê? Rasgava tudo. Pode sair e mata os leões. E quebra tudo, taca fogo. Quem manda aqui sou eu. Mas o reino Medo-Persa tem outra característica. O Estado tem mais poder. Então é mais enfraquecido, né? Um sistema mais civilizado, de leis, rigoroso. E o rei fica lá chorando, eu não posso fazer nada, ele fica esperando até o dia amanhecer, né? De manhã ele pergunta, Daniel, você está aí? Ele está nervoso, mas ele não pode fazer nada, por causa da sua ordem. É algo que se repete no livro de Esther. Quando o rei dá a ordem para matar os judeus, ele não pode reverter. O máximo que ele pode fazer é dar outra ordem, dizendo que os judeus podem se defender. É só a gente ler o texto, né? Podem matar os judeus. Esther fala assim, mas eu vou morrer também. Fala assim, então eu vou baixar outro decreto. A galera pode invadir e você pode se defender. Então a lei é maior do que o imperador. É um reino mais enfraquecido. Ventre e coxas de bronze. Depois de ti se levantará outro inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze. E para a maioria dos intérpretes, historiadores e exegetas, e analistas de escatologia, este império se refere ao império de Alexandre o Grande. Acredito que vocês devem ter visto o filme de Alexandre. Em 3 anos aproximadamente, ele conquistou praticamente o mundo todo, conhecido de ponta a ponta, e dominou toda a terra, rapidamente. Oi? Pois não. Não. É antes do período interbíblico, é. Porque o período interbíblico já começa o Império Romano já. Isso aí. Não, ele está falando logo. Não, ele não está falando de Israel. Ele está falando do mundo. Ele não está narrando em momento nenhum a história de Israel. Não, ele vai falar depois. Numa outra passagem. Porque numa outra passagem lá na frente, nós vamos estudar aqui, esse ano ainda, se Deus permitir, porque a Bíblia diz que Daniel está lendo os escritos de Jeremias, e enquanto ele lê, ele descobre que o tempo do cativeiro vai acabar. E é quando ele começa a pedir a Deus o entendimento. E aí Deus vai falar com ele. Mas mesmo quando Deus fala com ele sobre esse momento histórico, a visão dele também é global. Já não é mais local. E eu acho que é isso, até falei sobre isso aqui hoje no início, né? O livro de Daniel abre para nós uma perspectiva maior. Não é mais o mundo em torno da Palestina. É a Palestina como parte de uma história maior. É Deus governando a história, o mundo inteiro. E o reino de Deus não é o reino do trono da descendência de Davi restrita a Jerusalém, aquele ponto lá. O reino de Deus é um reino avassalador que vai destruir a estátua, ou seja, vai aniquilar todos esses reinos. É maior do que todos eles. É um reino de toda a terra. Então esse olhar vai ficar superdimensionado agora. Que jamais será destruído, é isso aí. É o reino de Deus. É isso mesmo. De uma certa forma, sim. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente estuda isso, né? Que uma das coisas que facilitou a expansão do reino de Deus
foi o Império Romano. E o Império Romano é uma consequência de todos esses impérios, né? O mundo vai meio que sendo arrumado, vai sendo preparado. Nesse aspecto você tem razão. Nesse aspecto você tem razão. Não, ela está falando da vida de Jesus, né? A primeira. Nesse aspecto você tem razão. Versículo 40, o quarto reino. Estão acompanhando aí a sequência? O quarto reino será forte como ferro. Então, o primeiro é a Babilônia, o segundo é o Império Medo-Persa, o terceiro é a Grécia. O quarto será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. E como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará, como é o Império Romano, né, irmãos? O Império Romano é uma máquina de destruição, né? Vamos ver Daniel 7, versículo 7, que é outra visão de Daniel, mas é uma visão que pode ser considerada, de certa forma, paralela. Daniel 7, 7. Olhando nas visões de noite, eis o quarto animal, está vendo? São visões diferentes, mas são visões paralelas da mesma história. E isso já vai nos dar, irmãos, vou fazer uma palhinha aqui, um parênteses, isso já vai nos dar um pouquinho da perspectiva de Apocalipse. Muitos textos, muitas analogias, todas elas apontando para a mesma história. Não necessariamente histórias diferentes, mas repetições de olhares da mesma história. Parecido com o que acontece aqui. Um quarto animal terrível, espantoso, forte, que tinha grandes dentes de ferro, e devorava, fazia em pedaços, pisava o que sobejava, e era diferente de todos os outros, e tinha 10 chifres. Então, o que ele está dizendo? Que esse reino é agressivo, é poderoso, e é extremamente ligado, conectado ao Império Romano, que foi isso mesmo, foi uma máquina de... foi um rolo compressor internacional no Império Romano. É coisa absurda, né? A força que eles tinham. Aí o sonho vai trazer agora um detalhe, né? No versículos 41 e 42 de Daniel 2, ele vai dizer o seguinte, que esse reino tão poderoso, quanto ao que viste dos pés dos artelhos, parte de barro, parte de ferro, é um reino dividido. Haverá nele alguma coisa de firmeza e haverá alguma coisa de fraqueza. O reino será forte e, por outro lado, será frágil. A visão, ela vai dizer o seguinte, que Roma é extremamente poderosa para conquistar. É como um rolo compressor, avassalador. Só que ele vai se tornando, ao mesmo tempo, grandioso e, ao mesmo tempo, ele vai ficando fragilizado pela grande mistura que ele faz de culturas, de religiões, de governos, de povos. Então ele tem uma forte organização bélica, leis fortes, muito forte no aspecto militar, mas muito frágil nos valores, na ética, na moral. É extremamente fragilizado. Então ele não se sustenta. Ele é muito poderoso, mas ele desfalece, ele implode. O Império Romano basicamente é derrotado por ele mesmo, pela sua incapacidade de se sustentar, pela fraqueza que ele tem. Ele vai se misturando. Então, o texto, inclusive, vai dizer, né? É como se fosse um casamento, mas barro e ferro não se misturam. Estão juntos ali, mas não se misturam. Estão juntos nas nações, nos povos, e a gente já estudou isso e sabe que Roma tinha essa característica. Acordos, né? Reunindo os reis, reunindo os governos, reunindo os países, reunindo as culturas, reunindo as religiões, todo mundo junto, mas no final, todo mundo separado. Não tem uma unidade cultural. Fala, Guimarães. É verdade. Quantos imperadores foram mortos, né? Por conspirações, né, assassinados? É uma história comum. Tem vários filmes que nos mostram essas sequências.
Então, um império fragilizado, né, na sua moral. Fala, meu irmão. É verdade, é verdade, é verdade. E a gente vê em muitas literaturas e produções cinematográficas, a gente vê que, de uma certa forma, a mistura era tanta e a falta de firmeza ética e moral era tanta, que parecia que em Roma eles estavam num outro planeta, né? O mundo se acabando, problemas em todos os lugares, e ali os caras curtindo o vinho, né? A arena, a vitória, a glória de Roma, uma coisa meio mítica, assim, meio, os caras foram ficando meio fora de si, foram perdendo o controle, e aí o reino foi morrendo pelas beiradas, literalmente, foi sendo invadido, né, pelas pontas. Olha, ela está perguntando se tem alguma semelhança com o Brasil. Eu vou dizer para os irmãos, comparar o Brasil com Roma é muita derrota para Roma, né? É você detonar demais Roma, né? Tudo bem que Roma estava fragilizada, mas é uma esculhambação, né, Roma? Né, Roma é uma esculhambação. Hoje eu estava vendo um pouquinho lá da plenária, nossa, é assustador. Tem, né? É burro. Vamos ler o versículo 31? Perdão, irmãos, é a burrice do digitador. Ih, estranho. Não é ferro não, irmãos, é terror, perdão. Falta um R aqui. Versículo 31. Tu estavas vendo uma grande estátua, imensa de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti e sua aparência era terrível. Muito legal esse olhar de Daniel, né? Por que Nabucodonosor ficou perturbado? Por que ele ficou perturbado? Porque a glória do mundo, ela é ao mesmo tempo majestosa e apavorante. É gloriosa, mas terrível. E por quê? Porque o poder desses reinos é conquistado com terror, com morte. Não é uma conquista natural. Todos esses reinos, eles são gloriosos, mas eles são uma grande ameaça o tempo todo. Quando você vê lá o filme, lá 300, né? Tanto o filme novo 300, como o antigo também, o mais antigo, 300, os 300 de Esparta, que é o filme mais antigo. Todos eles vão mostrar como os persas são agressivos, são terríveis, eles são assim, extremamente assustadores, eles são conquistadores, são cheios de glória, poder e honra e dinheiro e fortuna, mas isso custa sangue, muita gente morre para que isso aconteça. Então essa glória, ela vem com muito peso também, é glória, mas é assustadora, não é uma coisa natural, cheia de benignidade, e essa é a característica dos reinos do mundo, irmãos. Então, o Egito era o que era, o custo da glória do Egito era a escravidão dos hebreus e de outros povos. Nós também já vimos os midianitas, o texto lá de Juízes, que os midianitas eles vinham igual gafanhotos, eles iam levando tudo, comendo tudo, arrancando tudo, destruindo tudo. Falamos sobre isso aqui. Os amalequitas, os sírios, os assírios, que eram bárbaros, todas essas nações tinham um poder destruidor muito grande. Os filisteus, os povos mais antigos, os povos mesopotâmicos, todos eles dominavam, mas dominavam com a sua força, com a sua arrogância, com a sua autoridade, e não te dá opção, não te dá opção nenhuma. Ele vai entrando, vai tomando o que você tem. Então ele tem muita glória, mas ele tem muito poder, tem muito sangue por trás disso, né? Nós vimos recentemente a nossa história contemporânea, não é parecido, não chega nem perto, mas o que num primeiro momento era bonito, a primavera árabe, num segundo momento, foi um terror total, irmãos. O que parecia ser uma circunstância libertadora, que nós chamamos com esse nome tão bonito de primavera árabe, abriu caminho para uma série de outras questões terríveis, e de lá para cá morreu gente à beça. Então custa caro essa glória,
do reino do mundo. Aí depois Daniel vai encerrar a sua visão e a sua interpretação, falando do reino que jamais será destruído. Daniel 2:44. Nos dias destes reis, ou seja, simultaneamente, durante o Império Romano, né, já império final do Império Grego e a glória, o início do Império Glorioso Romano, o Deus do céu suscitará um reino. E aí nós lemos antes que a pedra ela se soltou de algum lugar sem ajuda de mão humana, o texto diz, ela não foi cortada, ela se soltou sozinha, o reino foi suscitado, e esse reino jamais será destruído. Então, nos dias desses reis, no tempo de Roma, Jesus nasce dentro do Império Romano, e o seu reino tem supremacia sobre os demais. Ele não vai poder ser destruído, não vai ser aniquilado. Ele esmiuçará e consumirá, e ele subsistirá para sempre. A pedra não é de origem humana, como nós vemos no versículo 34, a pedra da visão. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. E a igreja é o reino de Deus que avança. Vamos ler o texto? Mateus, capítulo 16, versículo 18 e versículo 19. Outro irmão, por favor, abre Lucas 17, versículos 20 e versículo 21. Mateus 16, 18 e 19. Quem achou pode ler. Isso, então o que Jesus está falando? Que esse reino avançará, né? Então quando diz que as portas não prevalecerão, é porque ele vai entrando, né? E de fato, o cristianismo ele foi entrando, no meio de todos eles, foi penetrando e foi invadido e não pôde ser parado, porque não foi por falta de tentativa, né? Os imperadores, os governantes tentaram impedir a pregação do evangelho várias vezes e não conseguiram, não pôde ser interrompido. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. Tá vendo? Então Jesus está falando o seguinte, que esse reino, ele não pode ser parado, porque ele não é humano, ele não é visível, ele não está num lugar, ele está dentro das pessoas. E essa é a força, o poder que ele tem, ele é imparável, ele é imatável, não pode ser destruído, ele está dentro das pessoas. Você mata os caras aqui, Deus levanta mais lá. Você queima os cristãos desse lado, eles se convertem do outro lado. Você expulsa eles de uma cidade, eles entram nas outras. E isso não pode ser controlado. Sem falar que muitas vezes o evangelho nem é pregado e as pessoas têm encontros com Deus sem que sejam alcançadas por pregadores. Deus vai lá e fala com o cara diretamente. Quem é que pode parar um negócio desse? Já citei para os irmãos 2 livros que todo crente deveria ler. Um deles se chama Fator Melquisedeque, o outro se chama O Totem da Paz. Os 2 livros vão falar sobre essa perspectiva, essa capacidade que Deus tem de se fazer revelar, ainda que muitas barreiras sejam levantadas. A capacidade de se fazer revelar. Não tem solução para esse negócio, não pode parar Deus. Jesus está falando, o reino de Deus é espiritual. Os reinos surgiram e desapareceram, mas o reino de Cristo avança e Deus está falando através de Nabucodonosor que ele é o primeiro de uma sucessão de impérios, e o império final, o reino final, é mais poderoso do que todos os outros, porque ele não está restrito a um lugar, né? Tem muitas histórias legais sobre missões. As histórias que mais me fascinam são essas histórias de avanço, os missionários fazendo coisas que são humanamente inexplicáveis, como as histórias do irmão André, por exemplo, né? Que enchia o seu carro de Bíblias e na fronteira o carro era revistado e as Bíblias não eram vistas.
caras não enxergavam as Bíblias. Tinha a Bíblia até o teto do carro, os caras não enxergavam as Bíblias. Né? Então são histórias que mostram esta capacidade incrível de expansão que este reino tem, e ele vai esmiuçando, né? Ele vai minando o reinado humano, o poder humano, vai minando o poder humano, vai fazendo a coisa acontecer. Conclusões práticas, irmãos, para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje. Primeira delas, a palavra de Deus é infalível, amém, irmãos? Tudo que Deus disse cumprirá, tudo que Deus falou com Daniel. Hoje está difícil, hein? Hoje está difícil. A palavra é infalível, a minha não, né, irmãos? A palavra de Deus é infalível, né? Tudo que Deus fala se cumpre. Todas essas palavras que Deus deu a Daniel se cumpriram de alguma forma, aconteceu, e isso deve encher o nosso coração de esperança, porque Deus sempre cumprirá aquilo que diz. Outra coisa importante que esse texto vai nos mostrar: conhecer a verdade não basta. Vamos ler o versículo 47? Daniel 2, espero que você não tenha fechado a Bíblia, porque não acabou, né? Daniel 2, 47. Disse Nabucodonosor a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, revelador dos mistérios, pois pudestes revelar este mistério. O vosso Deus, não o meu, né? Porque apesar de toda essa capacidade de revelação que Daniel demonstra, Nabucodonosor não se torna servo de Deus. Jeremias diz: Nabucodonosor, o meu servo, no sentido de instrumento, trabalha para mim, me serve, faz a minha vontade. Mas Nabucodonosor não se curva, né? Não se dobra e diz: o vosso Deus, o vosso Deus, o vosso Deus. Então, irmãos, de fato, conhecer a verdade não basta. Há muitos irmãos que são extremamente habilitados, conhecem a Bíblia profundamente, teologia, conhecem os versículos, né, mas não nasceram de novo, não conhecem o Senhor. Conhecer a verdade não é suficiente. Sem falar da nossa própria vida cotidiana. Quantas verdades do Evangelho nós conhecemos e não praticamos? Muitas, né? Quantas coisas nós sabemos que é verdade, que a Bíblia diz, que nós concordamos quando o pastor prega lá, é verdade, mas a gente não faz. Então conhecer a verdade também não basta, não é suficiente. Isso vai nos lembrar a passagem do jovem rico, né? Sempre, quando ele diz: mestre, o que devo fazer? E Jesus diz para ele no final: vende tudo o que tem e me segue. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade, cara. Ele é a verdade. Vende e me segue, cara. É agora, vamos. E ele disse assim: não. Então ele conheceu a verdade falou com ele diretamente, e ele não deu atenção, né? Outra consequência prática do texto: a história está nas mãos de Deus. Já falei sobre isso aqui domingo, quando eu preguei, falei para os irmãos, né, que no dia que saiu aquela gravação do Temer, o colunista do Globo escreveu um artigo e disse assim: o Brasil está à deriva. É o título do artigo, e eu falei sobre isso aqui na igreja. O Brasil está à deriva, aparentemente, mas Deus continua governando. Está à deriva na perspectiva humana, mas nada neste mundo está à deriva, porque Deus governa poderosamente. Então isso deve ser trazido para a nossa vida, irmãos. Parece, em alguns momentos, aparentemente, que está tudo em confusão, saiu do nosso controle, mas Deus nunca perde o controle de nada. Deus está governando a nossa vida e a nossa história o tempo todo. Os servos que são fiéis serão honrados por Deus. Amém, irmãos? Isso é importante. Vou lembrar para os irmãos o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e que é galardoador daqueles que... Significa o que, irmãos? Que a nossa recompensa está garantida. Amém, irmãos? Deus tem uma recompensa. Todos que são servos de Deus serão honrados por Ele. Ele vai nos recompensar. Quem serve a Deus com fidelidade será honrado. Como Daniel é honrado no final do texto. O rei o honrou, porque ele foi fiel. A fidelidade. E se Daniel foi honrado nesta vida, muito mais o será na eternidade, assim como nós também. Muito mais seremos na eternidade. Deus nos honrará. E honrará com o que, irmãos? Com o seu poder se manifestando entre nós. Os nossos corpos decadentes serão substituídos por um corpo glorificado. A nossa mente decadente será substituída por uma mente renovada. Nunca mais a morte nos tocará, nunca mais o pecado nos condenará, nunca mais fardo nenhum nos destruirá, porque Cristo nos conduzirá eternamente com poder e glória. E nós seremos honrados por Deus. Então, quem busca honra nessa vida vai se frustrar. Mas a honra dos homens, né? A honra das organizações, das estruturas. Observem a lição que Daniel nos dá. Olhando para Nabucodonosor, com a faca no pescoço, com um decreto declarado, com a morte iminente diante dos seus olhos, ele olha para o imperador e diz: ó imperador, só há um Deus no céu, que tira reis e coloca reis. Bom, é abusado ele, né, irmãos? A gente está chamando de ousado porque a gente é carinhoso, né? Mas ele é abusado, né? Ele olha nos olhos de Nabucodonosor: ó grande rei, há um Deus no céu que tira os reis e coloca os reis. Nossa! Mas o que ele demonstra com isso? Que no final das contas, como já nos ensinou o Novo Testamento, importa, em primeiro lugar, obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então ele é fiel, e na sua fidelidade ele é honrado. Por fim, o texto vai nos mostrar que o reino de Cristo triunfará. Amém, irmãos? Se todas as nossas igrejas se degringolarem, Deus vai levantar outras. Se todos os nossos obreiros se perderem, Deus vai despertar outros. Se todos os crentes forem mortos, outros nascerão. Ninguém pode parar o reino de Deus.